E aí, pessoal, então hoje eu vou contar a terceira parte, né, dessa história do Silo que eu tô falando pra vocês aqui e que é a continuação da primeira temporada e que provavelmente vai estar na segunda temporada. Esse vídeo aqui tá muito especial, vocês vão gostar bastante, pelo menos do final dele eu tenho certeza. Para quem ainda não assistiu, tem 2 vídeos anteriores, né, com a parte 1 e 2 depois que a Juliette saiu do silo. Então vou continuar os eventos aqui nesse vídeo. A Juliette já tá dentro do outro silo e ela conseguiu encontrar um cara que já mora lá há 30 e tantos anos. Esse cara ele sobreviveu e se chama Solo. Ele conseguiu sobreviver à rebelião que aconteceu no silo dele e tem muitas informações que ele vai passando aos poucos para Juliette. Então tem bastante coisa e respondeu uma pergunta que é super interessante. Por exemplo, né, ele diz o porquê dos silos. Ele pega um livro e vai mostrar para Juliette como é que era o mundo antes de ter todos os silos ali. Mostra algumas fotografias e ele explica que os silos realmente funcionam como os silos de fora que a gente tem no nosso convívio aqui para guardar sementes. Então as pessoas que estão dentro desses silos seriam as sementes da humanidade, que ficariam para futuramente voltar para a parte de cima. Mas ele mesmo já fala para ela assim, ó, que talvez as pessoas não sejam como sementes e que elas vão degradar muito mais rápido. Então ele não acredita nesse processo, ele está lá desde os 16 anos de idade, meio que sobrevivendo sozinho ali. Ele disse que algumas pessoas ainda sobreviveram dentro daquele silo quando elas saíram para fora, mas que brigas e disputas de poder acabaram que mataram todo mundo e só sobrou ele. Os livros ali seriam o backup do backup da humanidade e os terminais ali de computadores, os servidores, seriam o backup de como eram as coisas lá fora, de como a humanidade poderia se reconstruir. Então essas são informações bem importantes. Eu sou o Júlio Kobach, não esquece de dar um like no vídeo e curtir o canal. Enquanto isso, no silo, né, que a Juliette morava, tá acontecendo a rebelião e o sangue rolou. Mas eu tenho que fazer um parêntese para vocês aqui de novo, né, que o Lucas, ele tava em papel meio misturado com o que a gente viu na série com o filho do prefeito, né, com que trabalha no judiciário. Aqui o Lucas é o cara que vai ser a sombra do Bernard, que é realmente o prefeito, que é o chefe da TI, então ele é levado para ver os servidores e o Bernard começa a explicar exatamente essas coisas do funcionamento do silo, de que existem outros silos, mas a coisa vai ficando cada vez pior porque o pessoal da mecânica começa a fazer a rebelião de verdade. Então o sangue começa a rolar, tem tiros de um lado para o outro e eles são surpreendidos realmente com essa parte da revolta. Mas isso também estava no livro do silo, né, do pacto que fez geralmente uma especificação de todas as coisas que puderem acontecer de ruim. Por exemplo, se tiver inundação, o que tem que fazer? E tem um manual de como manter o silo em funcionamento. E também em caso de alguma limpeza mal feita ou que deu errado, assim como aconteceu com a Juliette, também tem o que se fazer. E seria se preparar para a guerra, porque quem fez o silo sabe exatamente o que aconteceria. Então tem todas essas regras. Então, se caso alguém sair para limpeza e dar errado, como foi o caso da Juliette, eles têm que se preparar para a guerra. Então vai ficar o outro lado também pegando armas e a gente vai ter um confronto direto, sangrento entre os dois. No outro lado, o Solo começa a explicar para a Juliette todo o funcionamento do silo. Então ele diz ali que, né, que os servidores são feitos para fazer um backup para a humanidade e que ela teria bem mais informações. Ela fica meio surpresa, né, com aquelas informações de que existem diversos outros silos e que eles estão perto provavelmente da cidade de Atlanta, porque isso aparece também nessa informação. O Solo vai falar para ela também que ele sobreviveu durante todo esse tempo ali comendo as comidas que sobraram, plantando alguma coisinha, mas que não tinha água. E ela fala que quer voltar para o silo dela. Então ele vai falar que existe um meio de conversar com os outros silos, né? Que existe um fone, um microfone ali para poder conversar. E ela pede para que ele mostre onde está e como seria o funcionamento disso. Porque aquele silo ali, ele está totalmente apagado. E não existe, isso é uma resposta bem importante, uma ligação entre um silo e o outro. Aquela porta que a gente imaginava que seria por baixo dos silos ali, provavelmente não é uma ligação. Porque ele fala assim, ó, se tu tem um silo que é para guardar semente, que seria as sementes da humanidade, e se der errado num silo, isso atrapalharia o próximo. Então, todos eles não vivem ligados um no outro, mas eles conseguem se comunicar. Isso também é bem importante. Então, a Juliette fica sabendo dessas informações e ela fica doida porque ela quer mandar uma mensagem
para alguém no silo dela, no silo original, aquele que a gente está acompanhando pela série. Enquanto isso, no silo original, a confusão começa a ficar maior, então tem tiros de um lado, tiro para o outro, a gente vê o Lucas chegando perto do Bernard, que é o prefeito, e ele fala, tu não pode ficar aqui junto comigo porque tu é a minha sombra, tu teria que ficar lá nos servidores. Então eles se direcionam, né, para os servidores para ele tentar fazer uma comunicação com outros silos, né, para pedir ajuda, para pedir informação. E aí a gente vai ter uma mensagem do Bernard perguntando se alguém está ouvindo e outra pessoa responde do outro lado. E aí eles veem que é a Juliette que está respondendo do outro lado, então eles ficam totalmente assustados e ela fala uma frase que eu achei simplesmente genial. Provavelmente vai acabar um episódio na próxima temporada com essa frase que é justamente a seguinte: estou indo atrás de você, estou indo para casa e vou fazer uma limpeza. Então a gente pode ver que o Bernard vai ficar completamente assustado. Adorei essa frase do final, acho que seria um belo gancho para a gente ter uma próxima história. Então essa aqui foi a terceira parte da história do primeiro livro do Silo. Ainda vou fazer mais uma para encerrar esse livro aqui. Espero que vocês tenham gostado. Então na semana que vem eu trago mais um vídeo para encerrar esse primeiro livro. Escrevam aqui embaixo o que vocês estão achando, né, dessa história. Um abraço e até o próximo vídeo.